Estamos aqui com nada mais do que Tadeu Muritiba Pereira. Hoje é o nosso baluarte da Associação dos Amigos, dos Mestres e Ex-Alunos da Equimal. Ele, hoje, é o nosso funcionário mais antigo e vivo aqui no nosso estado. Eu estou aqui com a carteira dele, aqui, ó, do Tadeu, ó, carteira de trabalho. Ele foi admitido aqui na FASA, na antiga FASA, em 27 de março de 67. Tá? Aqui, ó, documentado. Ele foi um indivíduo que transpassou todas as etapas desta instituição. FASA, depois passou para Fundação Governador Lamento. Zé Carneiro, mas o Zé Carneiro era da FASA e depois foi do Funglaf. Está aqui, ó, Fundação Universitária de Desenvolvimento também, da UFAL. E também foi da nossa Equimal, depois passou pela Funglaf, depois chegou no CISAL. Trabalhou com todos. Eu vi o Tadeu aqui, era o cara que mais andava dentro dessa instituição. Era o cara que mais resolvia problemas da instituição. Mas aqui o artista é o Tadeu Muritiba, que vai falar aqui com o nosso entrevistador, Aldemar Araújo Castro. Aldemar, a palavra é sua, fique à vontade com o Tadeu. Tadeu, bem-vindo, né, aqui conosco. Quando é que você começou aqui na instituição? Em que ano foi isso? Comecei dia 27 de março de 67. E como é que era chamada a instituição nessa época? Fundação Alagoana de Serviços Assistenciais, abreviado FAS. E qual era o principal papel dela e a função dela? Administrar o Hospital Zé Carneiro. E quem na época? Quem era o diretor? Quem era que coordenava isso? Na época foi o doutor Ibigato. Depois foi Jaime Melo, irmão branco. Jaime Melo. Mas na época era o diretor do hospital ou da FASA? O Ibigato e depois Jaime Melo? Não, era o presidente. Na época da FASA era o presidente. E como é que era essa época? Como é que era essa época aqui, o campus aqui, que se transformou depois no campus? Aqui o Trapiche. Hoje a gente tem casas, prédios, né? Mas naquela época, como é que era aqui? Era menos habitado. Porém, já existiam algumas casas. O HDT, nessa época, já existia? Já existia. O Trapichão? Também. Foi construído na época que eu cheguei aqui. Ah, certo. Então, em 67 começou a construção para inaugurar no final de 70. Ok. De lá para cá, depois a gente passa pela FASA, na sequência. A gente vem com Escola Ciserpédica. O que é que você lembra dessa época aqui, com as primeiras turmas da Equimal? Aliás, as primeiras turmas da Equimal, quando começou, a Equimal não era reconhecida, né? Depois veio o reconhecimento, já com a primeira turma se formando. Mas você lembra de algum detalhe dessa... Porque nas primeiras turmas tiveram aulas na UFAL, né, lá no CCBI. Depois eles voltaram, vamos dizer, começaram a frequentar aqui, depois o prédio foi construído. Alguma disciplina. E outras disciplinas que já eram aqui na casa. Quando vieram para cá, quem era o diretor na época? Olha, eu suponho que era doutor professor de Galo. E nessa época, dos professores que frequentavam aqui? Professor, lembra de Augusto Cardoso? Pedro Teixeira, doutor Ipeiro de Boia, Marcos Mota. Todos eram dessa época. Luiz Augusto, Marcelo Constante. Mas o Marcelo Constante é da primeira turma, né? Da primeira turma. Era aluno da primeira turma. E ainda estava em fase de transição, né? Exato. Então, a primeira turma se formou em 73, e aí foi quando logo em seguida teve o reconhecimento, né? Exato. Nessa época, você começou na FASA, mas
você depois veio para a Equimal ou ainda ficou na FASA? Eu da FASA vim para o Zé Carneiro, para a Radiologia. Certo. Trabalhei 25 anos com radioatividade. Aí depois, para outros setores, diretoria, sempre foi. Então, já era quando a Equimal já teve a próxima transição para Funglaço, né? Foi, exatamente. Que é quando você para de trabalhar no Zé Carneiro e vem para Funglaço. Vim para Equimal, né? Equimal, fazia parte da Funglaço. Exato, fazia parte da hospital. Nessa época, com a de Funglaf, a gente tinha o que aqui no campo? No campus, a gente tinha o serviço de, pode falar isso, Sim. serviço de radiologia, no qual era Daniel Simão, doutor Henrique Juliana, João Simão e doutor Eduardo Carlos, que fazia a parte de diagnóstico. Não é com a tecnologia de hoje, não, né? A tecnologia era um serviço precário, mas dentro da época, né? Você revelar um raio-x, Não era... para você fazer uma limite, raio-x do tórax, você tinha o espessômetro para medir, e mudava aquilo, os amperes, né? E a quilovoltagem. Porque hoje é tudo digital, né? É tudo digital. Hoje tem o técnico que faz o exame e o tecnólogo que coleciona as imagens. Naquela época, os exames eram revelados. Revelado à mão mesmo, dentro de uma colgadura. Como é que era esse processo de revelar essas imagens? Olha, fazia o seguinte, né? Botava no revelador, lavava e botava no fixador. E quanto tempo demorava para revelar cada... Depende da pessoa que trabalhava, né? Entendeu? Então, cada um... Para fazer esse processo. Depois de enxuta, num secador, ia para o radiologista. Colecionado, com o documento que fez e o que foi feito. Porque existem muitas coisas que a gente faz. Hoje em dia, o técnico tem conhecimento, mas não tinha como antigamente, que pura não era com essa tecnologia, né? Mas naquela época, além dos exames de radiologia simples, também fazia exames contrastados. Fazia raio-x do estômago, a gente fazia enema variedade, que é o osteopata, né? E nós fazíamos também contrastado para artérias, arteriografia, né? Arteriografia. E fazia também, além da arteriografia, a gente fazia alguns exames com contraste, mesmo o exame sim, eu admiti, o método de raio-x do tórax com esôfago baritado, né? Tomava como é que se diz, o gel, né? Aí, a gente saindo dessa parte assistencial, né? Aí você vem para a Equimal. Aí na Equimal, quais eram as suas funções aqui na Equimal? Mas na Equimal, eu fiquei mais na radiologia, né? Que o Zé Carneiro era ligado à Equimal. E a FASA era quem comandava, né? Aí depois que apareceu a Equimal, eu acho que acabaram com o Zé Carneiro e foi um vice-governador. Ele já morreu. Acabou com o Zé Carneiro, aí nós ficamos só Equimal e os alunos da Equimal, eles faziam estágio fora, porque não tinha hospital, né? E aí nessa época também de Equimal, né? Aí em 87, que é quando eu entrei aqui na Equimal, eu lembro já de você. Né? E aí o que eu lembro de você é você, na verdade, coordenando tudo, né? Ou seja, tudo que se precisava aqui, sempre precisava, por exemplo, faltou papel para Xerox, resolve com Tadeu. Precisava de um carro para não sei o quê, com Tadeu. Exatamente.
Como é como é que era a sua função nessa época? Rapaz, olha, na minha época eu fiz muita. Por exemplo, o Estado não dava carro para a administração. Então eu fiz uma proposta com o presidente, que ainda não era bilhete lá, pediu o quê? Pediu uma cotação de locação de veículo. Pedi formal, porque todos os valores eram iguais. Daí surgiu o quê? O caminhão o caminhão, meio caminhão para medicação, que é lá no Canaã, né? Não sei se é. Não, saiu de lá. Saiu de lá. Carro para o presidente e o reitor diferenciado. E de mais administrativo. E de administrativo era o mesmo valor. Mas quando se tratava de reitor, etc., você tem um prazo de 4 anos com esses carros melhores e para os comuns 2 anos. E a manutenção era dada todinho pela locadora. E aí, então, a sensação que eu tinha é que você, na verdade, era a parte operacional aqui da Equimal, né? Se planejava as coisas, mas tudo que se resolvia era com o Tadeu, né? Chama o Tadeu, que o Tadeu é que vai implementar as coisas. Quando eu não tinha aquela autonomia, ia no gabinete do presidente, né? Que não era reitor na época, né? Conversando na reitoria, depois do reconhecimento, né? E você também estava nessa transição de fundo AF para a universidade. Para a universidade. Fundaf, Equimal, Fundaf, Cisal. Passei pelas 5 etapas. Recebi Zé Carneiro, Zé Carneiro, Equimal, Aí no final, quanto tempo de instituição você teve? e todos 50 anos. Aí nesses 50 anos, você sabe, se você tem várias histórias, né? Tem umas que podem ser contadas, outras que não podem ser contadas. Exatamente. As que podem ser contadas, né? O que é que você lembra assim de olha, história eu tenho, por exemplo, fui chefe de seção, de setor. Quando parti para a diretoria ou gerência, todas as vezes que tudo que aconteceu foi por menos. E todas as vezes que acontecia uma publicação em diário, no diário oficial, algum colega dizia: Atenção, você que é o privilegiado. Eu digo: não se preocupe com isso, não. Você vai falar com o reitor presidente para publicar por incorreção. E você fica no meu lugar. Aí sempre levava uma lapada, que não foi eu que descobri. Entendeu? Mas e alguma história assim específica, ou cômica, ou de algum tipo? Olha, teve uma época que o doutor Eduardo Joy ficou quase 20 anos proibindo de fazer um monte de coisa, mas os outros radiologistas admitiam. Então, voltando para as nossas histórias, né? Então, aí você falou dessa uma história que você ficou proibido, né, de 20 anos, sem... Mas qual foi o motivo disso aí? Competência? O que é que foi? Não foi competência, falta de competência, não. É porque os radiologistas queriam receber no recado para dizer assim: Fulano, não atenda mais cadeira. Que foi a pessoa que eu citei. No fim, ele pediu desculpa, mandou um recado para o maior pecado que ele cometeu. Porque quando ele vai falar, aquele cara que é um baluarto, né? Vai falar um negócio desse, é porque foi insomável para mim. Não pode falar. E aí outra coisa, hoje é muito mais fácil a parte da parte inicial, onde falta alguma coisa no hospital, falta em outra, é muito mais previsível. Naquela época também existia isso, não? Naquela época, nós fazíamos tudo, inclusive tinha até residência, que o Vitor foi aluno de lá, e o cara casou com a Tadé, minha prima, que era também residente. Então, o que acontece? Quando você tinha tinta para fazer o eletrocardio, o aparelho estava quebrado, eu não tinha papel. Aconteceu isso é imprevisto.
e era reclamação inúmera, mas era o único hospital de referência do Estado. Não é isso? E que mais de histórias, Tadeu, assim, com as histórias que podem ser contadas, né? Sim. Entendeu? Porque tem as que não podem, são muitas, né? É, Mas, se for contar assim, não pode. Muito difícil. Muitas vezes as pessoas pensavam que tudo isso que eu fazia era com interesse, mas nunca peguei nada de ninguém. Minha mulher é testemunha disso, eu nunca peguei nada. Por exemplo, mas aí eu vou entrar num ponto chave, sem citar nomes. Você não pegou, mas tem gente que pegava. tem pessoas que você nem imaginava. Que chegava assim, o cara ia beber, não vou citar, né? E disse, fulano de tal, da empresa prestadora de serviço, fulano de tal, Tadeu, todo final de mês eu ia lá, ele estava sentado tomando uma cerveja e dava as postas para ele. E aí, indo para. Muita coisa foi paga por interesse pessoal, porque muita gente chegava lá, oferecia propina e o cara adiantava os processos. E aí, muita coisa. Nesses seus 50 anos aqui, né? Você teve contato com todos os presidentes da fundação, diretores, reitores, né? Desde a época do Bigato até agora, né? Quem que é, um ou mais deles que lhe chamou mais atenção? E por que essa? O Dr. Ibe, da época, construía, né, os prédios, etc. e tal, mas não chegava a terminar. E a coisa que a gente ficava assim, ele colocava a placa de inauguração. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que era meu cunhado, ele me chamou para dar uma diretoria na FADA, mas eu não quis. Para não chamar a atenção, né? Disse, Tadeu, eu nunca fiz nada para você, você quer isso? Eu digo, não. E os outros diretores, né? Quem também teve aqui na fundação, né? Algum outro também chamou a atenção, tanto principalmente pelo aspecto bom dele, de como administrar, de como lidar com as pessoas. Olha, eu trabalhei com o doutor Djalma disse que eu era a menina do sonho até o fim da vida dele, né? Quando ele ia para a radiologia, só fazia isso. Ia bem. O outro foi o doutor Alberto Carlos. O Alberto, eu, diante dele, era um deus. Aquele homem nunca foi grosso comigo, era muito humano, entendeu? Depois eu, doutor. Mas isso é interessante porque quando você conversa com outras pessoas, é o contrário, né? Dizem que ele era rude, era grosso. A maneira ríspida dele de falar é natural. Ele não era pessoa ruim, nem nunca foi. Uma vez, algumas vezes tinha um processo lá para ele assinar, mas tinha a secretária dele que era a dona. Ela demorava, assava quando ela não gostava das coisas. Estava para derreter. Dona Norma, que era. Não, é besteira. Que era quem fazia os trabalhos de congresso dele. E era a pessoa de confiança dele. Ele um dia disse, olha, quando o Tadeu Muriguinho chegar aqui, é para deixar ele entrar, eu posso estar com o governador ou qualquer pessoa. Deu um carão dela. Aí quando eu chegava para ser atendido e para falar com ele, ela dizia assim, verdade, eu já disse que você pode entrar. Mas eu sofri também muito, viu? Um professor que eu não tive contato com ele, mas na minha memória sempre tem algumas histórias, o professor Augusto Cardoso. Augusto Cardoso. Francisco Cardoso. Todo mês ele me procurava. Disse, Tadeu, eu estou ouvindo aqui que o Francisco quebrou o dedo do pé, quebrou o braço. Entendeu? Eu conheci o Francisco quando aluno, né? Ele terminou lá, não foi? Não, terminou na UFAL. Não, ele terminou aqui, Francisco, né? Foi.
E aí ela agora está em Belo Horizonte, né? Exato. Como Mas o neurologista. Augusto era um cara fora do comum. Foi um homem bom, educado, entendeu? Era impressionante o comportamento. Nessa época também tem outra que é uma professora, né? Que é a professora Valéria Ora. Dona Valéria, O que é que você lembra dela, da professora Valéria? a professora Valéria não era carne nem era peixe. Ela tinha aqueles repentes dela, mas era raramente mesmo, entendeu? Eu não sei nem se ela é viva. Não, faleceu. A Faleceu, professora. né? É, pensando na instituição, né? Nesses avanços, né? Até que saiu da FASA, veio para Quimal, Fundaf e hoje um CISAL. Né? Você vendo toda essa, acompanhando, né, dentro da instituição, toda esse passar do tempo, essa evolução. Como é que você se sente hoje a um CISAL como tanto a parte física da UNCISAL quanto a parte das relações? Como é que é o seu sentimento quando você volta aqui? O doutor Henrique teve uma sorte, que a indenização daquelas casas começou comigo. E todos os anos eu Que casas? aquelas casas do Imol, até aqui. Então, todas essas casas que agora que tem Eu- estacionamento, É, exatamente. E acontece o seguinte, eu cheguei um dia na Uncidal, a Uncidal mudou muito, para melhor. Um dia, quando eu cheguei na Uncidal, nem encontrei a parte do Dr. Alberto Carlos. Aí o engenheiro estava assim, trabalhava Miratópolis da Fossa, né? É o engenheiro de lá. Aí eu disse, ô doutor, Vitor, por que o senhor não colocou a placa do doutor Alberto Carlos? Aí foi que ele disse, não, não, eu vou chamar fulano e vou mandar colocar. Aí ele convidou ele no dia que foi inaugurado ó. no centro, né, ali. E aí, essa mudança, sobre essa mudança da Unicisal, não é? Do jeito que ela cresceu, a parte estrutura física mudou tudo. Olha, mas esse projeto já vinha de antes. Verba já tinha sido concebida, mas dependia de governo do Estado. Foi um sortudo, né? Ele estava na hora certa, no momento certo. Nos momentos certos. Os outros não gozaram, apesar de trabalhar em cima disso, não gozaram do que ele gozou. Ele já encontrou tudo moído, né? E aí, voltando agora para essa coisa dessas casas, né? Como é que foi a ideia de desapropriar as casas para esse. Olha, na época me deram. Eu conversei com todos os moradores, formei processo, Secretaria de Administração, trabalhei com ela lá, e formei os processos, mas demorou muito, cada ano que se passava era um valor diferente. Na verdade, quando o Henrique estava aqui, ele teve a sorte de De encontrar ela e encontrar pronto e só ajustar o valor Exatamente. e executar. Vou dar um exemplo para você. Na gestão da doutora Edinalva, pode falar, né? Sim. Doutora Edinalva, A questão dela é como presidente da fundação, da Fundaf. ela é reitora, cara. Não, o primeiro reitor foi do André Falcão, foi depois dela. Foi depois dela. Ela é a Fundação Universitária A ciência da saúde, ela aí, para criar a universidade, foi teve eleição, o André Falcão entrou, foi ela. Aí acontece aí, ela me pediu, estava assim, doutora Almira, Doutora Almeida era vice. vice dela. Aí ela disse assim, Tadeu, você tem muito conhecimento. Pelo amor de Deus, me ajude. E eu ajudei ela, porque ali, no Hospital da Mulher, né, só estava autorizado 3 andares por causa do Riacho do Sado. Como eu tinha amizade, e hoje eu dei a guarda civil, era uma repassão da prefeitura ali na descida da rodoviária. Eu fui lá e conversei com o filho do Nenduí, que Nenduí era meu amigo e ele era superintendente. Aí demos volta no posto,
ele é os prédios aí. Aí ele autorizou para ser andado e arquivou o processo. Mas se Então, você pergunta a ela, ela diz, não sei, não me lembro. então você foi decisivo para a gente ter o Hospital da Mulher com Com sociedade. E ainda fiz mais, ainda fiz uma coisa, não era da mecânica ali, mano. sim, tinha Ficou a parte da mecânica, esqueci o nome da mecânica. uma retífica, né? Não, retéfica. Eu cheguei lá, atualizei a documentação e ainda livrei a Uncisal pagar 200 mil de ITBI. Foi pago pela Secretaria de Administração. Entendeu? Escritura não. Porque parece que como é que prédios do Estado não escritura não, pagar ITBI. É controlado pela Secretaria de Administração. De uma época para cá, o que a Fundaf comprar é da responsabilidade dela, enquanto que outras repartições também têm a sua responsabilidade, para não trazer transtorno nem problema. E essa moça que entrou lá na secretaria regularizou tudo, até os telefones que estavam nos caras tinham posto no nome deles, o convencional regularizou, inclusive carros, prédios e tudo. Tadeu, mais alguma história para a gente poder E será? encerrar? A história é que o tempo que eu trabalhei lá, eu fui feliz. Apesar das intransigências, que às vezes não era bem tratado, depois o cara vinha e pedia desculpa lá. Mas eu sempre fui um homem assim, maleável, nunca criei problema com ninguém. O único problema que acontecia era que quando saía a publicação do diário, caía em cima de mim. Eu não tenho culpa não, mas era taxativo. Essa para um ritmo indicar como incorreção. Quando o doutor Marcos Volta chegou aqui e o Jadadus chegou. O Dr. Marcos Mota, na época, era o diretor da Equimal. Não, doutor não? Marcos Sampaio. Marcos Sampaio, assim. Quando ele chegou, Dr. Marcos Sampaio. ele chamou a mim e o Jadadilson, fez uma entrevista da manhã para ver se eu era aquilo que o povo dizia. Mas eu isso no final dele, da Deus, ele disse, você vai continuar onde está. A pressão da. Você sabe que o meu Marcos Sampaio é chato, né? Saiu dar 1 milhão de cada duas besteiras lá que ele não aceitou. Mas o Jadejus depois, com sendo amigo meu, continuou. A única coisa que eu senti que eu subi essa pressão, né, cara? Cara direito, camar trancar de 8, 10, 12, 4 horas. E quando ele aconteceu isso, tinha o quê? Tinha a biblioteca que eu fiz aquelas salinhas separadas. Sala de estudo individual. É, entendeu? Eles me trancaram. Aquilo ali foi trabalho da minha administração. Ainda continua. Continua ainda. As divisórias, né? Teve uma outra reforma na biblioteca, e aí o que era naquele primeiro andar desceu, né? E aí, estou contando a história. Né? E aí, para a gente encerrar, Tadeu, a mensagem que você quer passar para quem está assistindo, né? Esses 50 anos aqui dentro da instituição, deixou marcas profundas em você? Como é que você faz assim um apanhado disso? Olha, quanto a marcas profundas, não foi tanto quanto a passividade, né? O que aconteceu? Essas marcas profundas, de que as pessoas falavam muito de mim, eu dizia alguma coisa, eu nunca dei importância. Não dei por duas razões, que eu não era de chegar lá e falar, por que você fez isso? Eu dava continuidade. Entendeu? Nem nunca reclamei a reitor, nem a presidente, e o que está acontecendo comigo. Eu era o tipo de cara que tomava as decisões, desde que não ferisse o gestor, né? Entendeu?
E a mensagem final ali, esses 50 anos? Olha, esses 50 anos para mim foi uma dádiva de Deus, porque eu me senti realizado. Eu comecei a trabalhar cedo e continuei no mesmo lugar, a trancos e barrancos, né? Continuei. Mas saí de cabeça erguida e ninguém disse nada comigo. A única coisa que me feriu, que até hoje eu não entendo, e vou dizer que talvez eu tenha até raiva de mim, esse acontecimento de eu não queria ser homenageado, eu queria que eu tivesse tido uma carta de referência do que eu fiz na Uncisal. Entendeu? Não aconteceu. Doutor Henrique, como é que se diz? Homenageou até os mortos. E você nunca foi homenageado? Eu nunca recebi nada. Se ele hoje me chamasse para ser homenageado e o governador tivesse presente, era a primeira coisa que eu ia dizer. Só vim receber isso por causa do excelentíssimo professor. Muita ruindade, cara. Mas, Eu reformei a parte de patologia, tudo isso eu fiz. mas e aí, parte boa nesses 50 anos? A parte boa minha é o quê? O amor ao trabalho. Que eu ia com a finalidade de trabalhar e era feliz. Entendeu? Nada. Minha mulher às vezes dizia assim, tá, Deus descansa um pouco. Eu digo, não, não tem que ir. E vou fazer. Às vezes ia sábado, domingo para receber horizonte.